O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do Método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do Método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do Método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos conversar sobre o episódio 3 de The Last of Us. Lembra? O episódio 3 da primeira temporada, o episódio dos moranguinhos, o romance no apocalipse. Aqui a gente claramente tem um episódio de transição, o famoso episódio de respiro. Achei um episódio ok. Nada demais, nada muito incrível, porque realmente o episódio 2 entrega pra gente muita intensidade, muita potência. Nesse aqui, consequências, mas tem umas coisinhas aqui que eu tenho que dividir com vocês que eu não gostei, outras coisas eu achei interessante, mas num contexto geral, um episódio ok, vamos conversar sobre The Last of Us, episódio 3. É um episódio de transição, você tem uma transição depois de um grande acontecimento, mas eu reparei, eu quero falar duas coisas rápidas aqui nesse destaque inicial. Primeiro, que a Bella Ramsey é feia. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente no Twitter que fica muito triste com o fato da gente falar que ela é feia. Inclusive, tem um post lá que a gente... falam que a gente não tem nem humanidade, porque a gente fala... a gente perdeu a nossa masculinidade, virilidade, humanidade, todas as coisas mais precárias somos nós, porque a gente fala que ela é feia. É mesmo? Quer dizer que você fala que uma pessoa é feia, você não é humano. Isso, a gente perdeu toda a nossa... Então eu peço desculpa pras pessoas que... pra nossa humanidade que a gente perdeu. Então, uma desculpa muito forte, mas a Bella Ramsey é feia. Sim. Agora, outra coisa, que é um problema grande da série. E assim, eu quero ver alguém me refutar nisso aí. Quando o assunto é importante... é agradável, é do interesse de quem tá assistindo a série, ele não é tão bem desenvolvido quanto o romance lacrate. A Abby não foi tão bem desenvolvida quanto o romance do terceiro do Moranguinho e o romance aqui da Ellie com a Dina. Tá se desenvolvendo muito bem, tá bom o desenvolvimento, porque tá se construindo. É. A Abby, se a Abby fosse tão bem construída quanto o Bill e Frank, né? É isso. O Bill e Frank, o romance da Ellie e da Dina e o canibal cristão, a gente tava muito bem. É que eles têm muito embasamento pra isso, né? Então, esse é o grande problema da série. Quando é pra desenvolver algo da agenda woke, eles desenvolvem bem. E a história fica em segundo plano ou terceiro plano. Então esse é o problema. Se a Abby tivesse sido desenvolvida igual todos esses que eu falei, seria muito legal. Isso que faltou também você desenvolver. É que quando eu falo da Abby, você puxa um pouquinho do Joel também. Porque o Joel... porque a morte dele fica muito fora, né? Mas tem muita gente falando que o episódio é filler, mas a gente vai dar a nossa opinião sobre. Claro, porque afinal... o canal é nosso, né? É. Ó, galera, seguinte, aconteceu um fato inusitado nesse final de semana e que me deixou muito feliz e muito contente. A Linhagem Geek, pasmem, a Linhagem Geek está ranqueada para participar do prêmio IBEST. Olha só que legal. Isso só mostra a despiora, como a gente continua despiorando, né? E você pode fazer a sua votação pra gente entrar no ranking dos 20 maiores influenciadores de cinema, streaming e TV. Olha só que honra a Linhagem Geek poder aparecer no IBEST. Então você vai fazer o seguinte, no link aqui na descrição,
você vai votar na Linhagem Geek pra gente poder ser ranqueado. Pelo que eu entendi, tem um filtro, né? Primeiro o IBEST lança todos os canais que são... que de alguma forma foram elegíveis. E aí depois tem um filtro e aí vai pra 20 canais. Então, vamos entrar entre os 20. Vamos colocar a força do canal Nerdola. Pelo que eu olhei aqui, vários canais, várias pessoas que eu não conheço, mas são muitos canais. Eu não consegui identificar nenhum canal Nerdola aqui. A Linhagem Geek é o único canal originalmente Nerdola. Único canal originalmente Nerdola da lista inteira aqui do IBEST. Então vamos lá, vocês que são da nossa audiência, ajudem a Linhagem Geek a entrar nos 20 maiores canais do IBEST para depois ver se a gente consegue concorrer. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. É de graça, clica no link e vote na Linhagem Geek. Então vamos para o app. Ó, o episódio começa com Tommy encarando o cadáver de Joel, pegando um pano para limpar o braço do irmão e ao olhar para o relógio de Joel, lembra de Sarah e diz para o irmão mandar um beijo por ele enquanto se encontrarem em outra vida. Uma cena bonita. Bonita. Mas é o que o André falou. É uma cena... Eu de verdade, eu comentei isso com o André, uma coisa que eu não gosto da série é pular momentos importantes. Quando você tem aqui, eu gostaria, por exemplo, de ver a reação do Tommy ao encontrar o irmão morto. Isso a série não mostrou. Gostaria. Puxando pro game, era ele que tava no lugar da Dina. Então talvez essa reação do Tommy no episódio seja diferente em relação à reação do Tommy no game. E a série ela faz isso. Ela pula momentos que eu considero importantes. Então assim, você tem já o Tommy já triste ali, já vivendo o seu luto. Mas eu queria ver, sabe? Quando a Ellie chega... Quando ela fala pro Tom, quando ela mostra pro Tommy que o Joel foi assassinado. Eu queria ver isso. Eu queria ver. Mas tudo bem, a série optou em não mostrar. Pra mim é uma falha aqui, tá bom? Eu não gostei disso. Eu achei interessante eles mostrando os cadáveres de um monte de instalador, tudo queimado, né? Consequências ali do ataque dos instaladores, achei interessante, achei bacana, um monte de pessoas feridas e aí a gente vai para o hospital. A gente tem a Ellie, né, tendo um surto, né? Tendo um surto e revendo o que aconteceu com o Joel, e aí o pessoal corre pra sedar. É uma reação bem legal do que aconteceu e bem real, né? Foi legal essa cena aqui. Porque ela tá... ela tem um ataque e nessa hora mostra várias pessoas nas macas sendo atendidas no hospital. E aí um outro ponto também da série que me incomoda um pouco. Saltos temporais. Você teve lá o salto de 5 anos, da primeira temporada pra segunda temporada, em que não aprofundou nada nesse tempo de 5 anos. E agora você também tem um salto temporal de 3 meses. Então você não mostra, por exemplo, uma série de questões principalmente relacionadas ao Joel. Então você tira profundidade, sabe? Você tira. Então assim, esses saltos temporais, pra mim, eles eliminam muitas questões, principalmente de vínculo, que não faz com que você se conecte com, por exemplo, uma possível vingança do Tommy. Porque eu sei que o Tommy... No game, ele vai pra cima bruto. Então aqui você elimina um pouco disso do Tommy. A gente sabe que eliminar um potencial masculino na série é o quê? É lacrate, né? Mas ok, vamos continuar focando no que a série está nos entregando. Inclusive, você até coloca o Tommy batendo lá numa estaca, não tá conseguindo, aí depois vem o Jesse, né, o japonês, e bate na estaca, tipo, mostrando uma certa fraqueza do Tommy.
Mas ok, ó, só uma observação em relação ao game. No game não tem esse salto temporal. O que acontece é uma troca de perspectiva onde a gente começa, né? As pessoas começam a conhecer a Abby, como na série isso foi apresentado no começo. A lógica seria eles já focarem na vingança imediata de Ellie, Tommy e os demais. Mas parece que esse não foi o rumo que tomaram na série. Segue o episódio tendo um check-up do médico responsável por ela. A garota parece estar bem, porém, antes de ser liberada, a Gale, a psicóloga, pergunta como ela está lidando com tudo. Ellie tem um momento de conversa mais profunda com a psicóloga, e de uma forma descontraída, Ellie nitidamente está minimizando o que ela está sentindo. Ela relembra a última conversa que teve com Joel, e foi uma briga, na realidade, na festa de final de ano. Ellie lamenta e diz que deveria ter conversado com Joel enquanto ele estava na varanda tocando violão. Ela responde com tanta naturalidade e tranquilidade a Gale e elogia, dizendo que todas as pessoas tivessem aquela saúde mental, ela não teria dinheiro para maconha. Isso aí é um clássico, né? Aqui a gente mostra que a galera que ama fazer terapia, né? Que a terapia ajuda a todos os problemas, né? Você tem que... Toda vez você tem essa parte da terapia nesse mundo distópico aqui do Last of Us. Será que o fato de ter muita terapia na série significa que o Neil Druckmann tem uma esposa que é psicóloga e terapeuta e ele quer fazer um lobby pra ela? Quer fazer um merchanzinho? Hashtag terapia é vida. Deve ser a galera que curte. Porque assim, dentro desse futuro distópico, né? A terapia parece ser uma coisa muito importante pra você fazer, né? Nada contra quem faz terapia, mas você vê que a série, essa terapeuta tá sempre, né? Ela tá sempre envolvida com todos os personagens. Eu acho que, nesse caso, aprender a atirar melhor seria um curso de tiro. Seria muito mais eficaz do que a terapia. Mas outra coisa aqui, eu concordo com o Gabriel do time skip. O time skip, você breca qualquer desenvolvimento. A parte do Tommy, até pode ser interessante abordar o fato da idade, né? De ter um moleque novo, ele tá ficando mais velho. Mas o fato dele dele tá bunda mole, o famoso bunda mole. É mesmo. De tá bunda mole, faz parte com a proposta da série em relação aos personagens masculinos. Bom, vamos lá. A Ellie vai até a casa do Joel, passa pelos cômodos, gostei da cena, achei bonita. Pra mim, a Bella Ramsey entrega bem nessa cena, sabe? Foi bem emocionante a cena, ela indo, vendo os pertences do Joel e tal. Eu achei bacana, achar a arma, o 38ão lá, guarda. Achei bacana, achei bonita essa cena, porque eu acho que o Joel merecia, sabe? Merecia quando uma série, uma obra, um filme, ela mostra a reação das pessoas em uma perda de um grande protagonista, isso é respeito com o personagem. Então, assim, você deu um pouquinho de tempo ali com o Tommy no começo, depois você coloca a Ellie, demonstrando respeito com o Joel, mas pra mim precisava de um pouco mais. Mas beleza. A Dina vai visitar a Ellie, porém não era uma visita qualquer, ela ia pedir desculpas. Dina comenta com a Ellie que mentiu em primeiro momento quando disse que não tinha informações de quem eram aquelas pessoas que mataram Joel. A Ellie fica irritada, culpa momentaneamente Dina por ter deixado eles fugirem. A Dina justifica dizendo que se contasse no hospital, ela sairia buscando vingança. Então, a Dina conta os detalhes sobre as pessoas envolvidas no assassinato do Joel, diz seus nomes, descreve as características do logo da organização e que aparentemente estavam filiados e que todos os sinais levavam para Seattle. E aí vão até o Tommy. Isso, aí Elas vão até o Tommy, né? Porque tem um conselho ali que decide as coisas. Eu achei interessante até o Tommy ter falado que não foi só o Joel que morreu, que muitas pessoas morreram ali, que foi um massacre e tá todo mundo esperando. Eu até entendi, né, que isso aí é aquela coisa, é o Estado Democrático de Direito, né? Você sempre tem que esperar. Espera aí, né? Espera, tem um documento, aí depois tem que validar o documento, tem que passar por aquele aprovar, depois volta a prova de novo, e aí quem sabe você seja efetivado o que você tem que fazer, o que você queira. Eu até achei ok, se não fosse o irmão dele, né?
O irmão teria um pouquinho mais de energia, provavelmente, né? Deveria ter um pouco mais de energia, mas não foi tão... Porque eu acho que a série tá colocando o Tommy como um cara cansado. Ele tá ficando cansado. A texto baixa. Então, tá ficando mais velho e tá ficando cansado, né? O moleque mais jovem já tem mais energia, ele é um cara que tá preocupado com a vila dele e tudo mais. Então, eu acho que dessa forma, eu entendo que a série tá passando. Mas a morte do irmão que tava com você no front desde o começo de todo esse fim de mundo, acho que poderia ter um pouquinho mais de energia. Inclusive a própria Ellie, né, resmunga falando que se fosse ao contrário, numa situação inversa, o Joel iria atrás e tal, mas ok. Bom, somos introduzidos brevemente a um novo grupo, os Serafitas, que são nômades e uma tribo que tem a crença de que a infecção foi um castigo divino. É um grupo que rejeita a tecnologia. Temos o primeiro visual deles na série. Todos têm um corte, né? Aqui. É a tribo, né? Bom, seguimos para uma cena que a Ellie tá treinando socos com o Jesse. Muito bom. O print aqui que vocês estão vendo, ó. Então, é o seguinte. Essa cena é ridícula, cara. É fraquíssima, né? Essa cena é fraca. Você vê que a Ellie não tem o menor traquejo, menor... Zero. Assim, porque você poderia ter colocado uma menina de ouro, né? Menina de Ouro, você tinha ali toda uma técnica. Aliás, Menina de Ouro é um filme incrível. Aqui a Ellie não tem... Pô, pareceu Liminha do Gaules, cara. Foi muito triste essa cena. Você vê que não tem a menor condição. Não tem a menor condição. E aí ela tá falando, né, que tá se preparando pra vingança, que quer vingança. E o japonês, né, o cara também... Ninguém quer ajudar, só a mulherada. Os caras tudo, não, isso aí é muito complicado, vamos ver e tal. Aí ela está treinando para a vingança, né? E aí ele falando que ela está em forma, que também... A situação é bem invertida aqui, Sim, né? sim. Os homens tudo beta e as minas tudo alfa. Mas beleza, aí tem toda aquela reunião no conselho, cada um falando os seus problemas. A Ellie faz um discurso que não tá buscando vingança, mas sim justiça. Aí aquele cara, né, o extrema-direita muda de lado, né, se arrepende. E aí eles fazem uma votação no conselho, né, são 11 membros. E pra decidir se eles mandariam 16 pessoas atrás da Abby. 8 votos pra não, 3 pra sim. O Tommy troca uma ideia com o Gale sobre Ellie. É uma conversa bem aleatória que não faz sentido nenhum essa conversa, né? Pra mim, infelizmente, essa protagonista ela só tá aí pra me lembrar de Esqueceram de Mim. Essa protagonista não, essa personagem, né? E não tem no jogo essa parte, ou tem no jogo? Não tem, né, cansa, né? Cansa. Bom, aí a Ellie tá pensando em ir sozinha. A Dina aparece, já toda preparada, eles fazem um plano e vão na caçada, né? O extrema-direita dá um rifle. É porque ele é extrema-direita, né? Ele é extrema-direita, então ele tem arma, né? Mas você vê, né? É interessante isso, que aí, indo pro simbólico, factual, o extrema-direita, não é que ele se arrependeu... Ele pode estar simbolicamente sendo aquela estrutura de um vingador agressivo, um justiceiro. Como a Ellie tá indo pro lado negro da força, de cega pela vingança, o extrema-direita tá junto. Já que você tá nesse lado obscuro da vingança, então o extrema-direita tá junto, tanto que ele mudou de lado. Ele reconhece a sede da violência. Então, se você levar pro simbolismo simbólico factual, pode ser assim que eles estão retratando o pai do Chuck Bass aí, do Gossip Girl. Bom, as duas vão cavalgando, só tinha um cavalo, né? Pra elas cavalgarem juntinhas. Antes de ir, elas passam num túmulo, numa espécie de cemitério que eles fizeram. A Ellie vai até o túmulo do Joel, numa cena bonita, numa fotografia bem bonita. Tecnicamente, a série é muito boa. A fotografia realmente é bem bonita, os cenários, os locais são bem bonitos. Aí elas vão conversando, começa a ficar com piadinha uma com a outra. Aí tem o momento da cabana, que é ridículo. Essa cabana, ai, nossa, aí qual a nota você dá pro meu beijo? Puta
Puta, que bagulho de malhação, brother. Malhação. Eu até achei que as minas iam se pegar lá na cabana, mas eu acho que vai ficar pra algum outro episódio, se acontecer, E né? galera, vamos lá. A cena das duas com a arma num cavalo é ridículo. É. Aquilo ali é ridículo. Aquilo ali não coloca medo em absolutamente ninguém. E você não vê elas com nenhum preparo. Zero. Nada. Postura. Feição, postura, zero, sabe? Zero. Parece duas menininhas num carrossel. Eu olhava isso e falei, mesmo eu desarmado, eu não teria medo disso aí, cara. Assim, pô, meu, assim, sem o menor sentido isso aqui, né, bicho? Bom, aí durante o caminho elas encontram os serafitas todos mortos. A Dina vomita, né? Claramente deve estar grávida. Aí corta pro ambiente dos lobos que tem uma organização de nível militar, tanque, o escambau, né? E elas chegam na cidade. Uma observação aqui final. No jogo, a Ellie e a Dina não vão em direção a Seattle primeiro e escondidas os demais no jogo. Tommy sai escondido sozinho para buscar vingança pela morte de Joel. Ellie e Dina só saem de Jackson com urgência para buscar por Tommy. E Ellie aproveita a busca por Tommy para também buscar vingança contra Abby. Agora tá tudo explicado. Ou tá errado? Agora tá tudo explicado. E aí, quem jogou o jogo vai ser a favor dessa mudança? Agora tá tudo explicado. É bem melhor o jogo. Tommy beta. É bem melhor o jogo, pô. Texto baixa. E aí vai só a Ellie e a Abby cavalgando num cavalo só, com uma WP do tamanho delas. Nossa. Né? E você vê a Ellie empunhando a arma, não tem o menor... E não vem encher o saco, porque a Ana de Armas ali no John Wick, ela se preparou, pô. Ela tá certinha ali sabe, ali aqui a postura. Pô, a Ellie parece que tá segurando parece que tá segurando um boneco que você ganhou no Natal, sabe? Não tem nenhuma postura as duas. Seria muito melhor o Tommy sair sozinho e as duas bem mais crível com a história. Mas aí você deixa os caras ali cuidando da vila e deixa duas menininhas de 1,50 m pra resolver uma vingança contra uma turma treinada. É isso aí. Maravilha, hein? É a clássica inversão de papéis que a gente vê bastante. Lamentável, hein? Lamentável. Provavelmente o Tommy Tommy... nerfadaço. Provavelmente o Tommy vai ver que as duas saíram e ele vai atrás. Seria Pode uma ser. boa forma de você corrigir isso aí. Pode ser. Mas vamos lá, galera. Continuando aqui, episódio ok. Pra mim, nota do episódio 5. Nota 6, porque tá desenvolvendo. E essa série, ela tem problema com desenvolvimento. Mas tá desenvolvendo porque tem alguma coisa ideológica. Eles preferem desenvolver o ideológico do que os personagens importantes e as motivações dos personagens fora da agenda. Perfeitamente, senhoras e senhores. Então deixem nos comentários a opinião de vocês. Lembrando que amanhã no Linhagem Cast a gente vai receber o Bento Ribeiro. Será que o Bento Ribeiro tá assistindo o The Last of Us? Vamos conversar um pouquinho com ele. Espero vocês também. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C. Votem lá na gente, lá no IBEST. Fiquem com Deus e até a próxima.